Boa tarde! O programa Isto é Amazônia está de volta. Depois de um período de ausência, nós ficamos reprisando o programa. Mas, neste sábado, o programa vai homenagear o seu criador, Gilberto de Paula Pinheiro. Quem teve a ideia de criar o programa Isto é Amazônia? Para falar de cultura, de história, de turismo, de conhecimentos gerais, de economia, de negócios, de política, enfim, de todos os assuntos pertinentes à nossa região. O tema do programa não poderia ser outro. Nesse retorno, vamos fazer uma homenagem ao Gilberto de Paula Pinheiro. Não ao desembargador, não. Vamos fazer ao homem Gilberto de Paula Pinheiro. Vamos contar a história dele. Você vai conhecer a história do Gilberto, onde ele foi criado, com quem ele foi criado, com os amigos, enfim, tudo isso nós vamos contar para você. E você ficar ligado conosco, tá? Porque nós vamos começar conversando com uma pessoa muito especial na vida do Gilberto. É a Nilza de Paula, é ela mesmo, irmã do Gilberto. Nós fomos na casa dela, foi aqui que ele foi criado, na Henrique Galúcio. E um amigo dele de infância, de juventude, Paulo Silva. Conversamos com Caxias, conversamos com muita gente que tem uma relação com o Gilberto. E você vai acompanhar tudo isso a partir de agora, no programa Isto é Amazônia, que está começando. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Dançando mar abaixo, tomando gengibirra, coisas de nossa origem, tô falando do Curiaú. Vou no Trapiche, Fortaleza e no Quebra-Mar, saboreando um sorvete de cupuaçu. Eu tô no meio do mundo, do norte para o sul, indo pra fazendinha comer camarão no bafo. Na volta rampa Santo Inês ou Praça Zaguri, comer um charque com farinha e açaí. É um paraíso na terra e nada é igual aqui. Tenho um amor do lado, tô apaixonado por ti. É um paraíso na terra e nada é igual aqui. Tenho um amor do lado, tô apaixonado por ti. Arrepiado quando vejo esse teu luar, alucinado com as ondas desse rio-mar, sentindo o sol raiando no antigo Garapé, a sua bênção, meu querido São José. Esse é o nosso chão. Onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. O personagem central do programa Isto é Amazônia desse sábado é esta figura maravilhosa, um homem intelectual, inteligente, mas que nunca abandonou suas raízes. E está aqui provando isso, com os pés no chão, na terra. É assim, Gilberto e a terra e o Gilberto, a árvore, os pássaros, os animais, tudo isso faz parte do habitat do Gilberto, que ele sempre defendeu, que ele sempre falou, em versos e prosas, como na crônica Rio Matapi, que eu li, você vai acompanhar, é linda, tá certo? Então vamos lá. Isto é Amazônia. Isto é Amazônia. Amazônia.
Essa é a terra que viu nascer um dos seus filhos mais ilustres, Gilberto de Paula Pinheiro. Antes do magistrado, existe um homem, apaixonado pela natureza, pelas coisas da Amazônia, lugar que ele defendeu com garra e cantou em versos e prosas seu habitat. Entre tantas habilidades que o Dr. Gilberto Pinheiro tem, como eu falei na abertura, o Dr. Gilberto faz parte da Academia Paraense de Letras. E tem várias crônicas, e uma delas, e é uma que ele gosta bastante, é Rio Matapi. E ele diz assim: meu esmerado rio Matapi, estreito como o próprio Tipiti, comprido como os sonhos meus e possivelmente maiores que os sonhos teus. Um remo n'água a sangrar, um tucunaré à beira a se espantar, outro corpo seminu novamente a remar, uma ariranha no lar. No limiar do dia, as árvores que o margeiam começam a se espreguiçar. Os filhotes de seus ninhos, tão belos e tão pequeninos, de seus pais pedem para se alimentar. Mesmo cedo, um caboclo como eu, que jamais ouviu falar em Codideu, na montaria vai trabalhar porque a maniva alguém tem de tratar. Na enchente ou na vazante, sem saber qual a fonte, surge um maracujá aqui, outro acolá. Um taperebá ali, outro mais lá. Lá para cima, perto da palhoça, da bondade, um caboclo sem maldade, aparece rastro de queixada, arrodeando um pé de inajá, e no chão da mesma árvore um coroatá. E mais adiante, um mariramba na copa de um buritizeiro, e um socó no miritizeiro, e assim o meu rio Matapi, nas suas margens aqui ou acolá, tu vais encontrar um tucumã. Uxi, ananás e maracujá, buriti e açaí. Um tracajá com sua presença no rio a mergulhar, um pato a voar, uma casa de forno vai observar, e no futuro poderás propalar como se prepara a farinha de mandioca e como se prepara a farinha de tapioca. Como se extrai o tucupi, que de molho pode servir para comer no apaiari, preparar um tacacá, comer com tamatá, ou se deliciar com acará. Com o entardecer tu poderás ver as galegas gorjearem antes que chegue o anoitecer, para se aninharem e novamente se amarem. Barulhentos verás como são os aracuãs, e preguiçosos os mucuãs. E à noite, no rio Matapi, uma poronga feita de miriti, e um caboclo que vai faxear, pois com a sua zagaia muitos peixes irá pegar. Só sabe como é gostoso amar. Pois é, meu amigo, o rio Matapi é assim. Um cacuri ali, um tapiri acolá, um matapi aqui, um tipiti lá, um juriti aqui, um sabiá cantando lá, um caboclo como eu, com um cigarro de palha remando, e um casal de pipiras em cima de um galho de árvore se amando. Remando, um caboclo como eu remando, na água o remo sangrando, e as árvores na beira do rio balançando. Meu amigo, desculpe se eu insisto, mas o meu rio Matapi é assim. Um braço aqui, um igarapé lá, um flechal ali e um boto beirando na boca das árvores lá. Não permita, Deus meu, por maior que seja o pecado meu, que meus olhos ousaram fotografar e que a minha mente não sabe relatar, porém jamais deixou de amar. Veja o meu Matapi, sem um capuri, sem um tipiti, sem um peixe boiando aqui, uma cigarra cantando acolá. Tenha pena de mim, se isso acabar, antecipe meu filho. Essa crônica do Dr. Gilberto Pinheiro, me desculpem, a falha na declamação é porque aqui é de improviso, não existe ensaio, tá bom? É isso, parabéns, mestre. Parabéns. Caboclo, ele bate no peito e vaticina: eu sou o Caboclo Marajoara. E como Câmara Cascudo, que defende em seu dicionário do folclore brasileiro a palavra caboclo sem o L. Do povo daqui
Hoje eu vim tomar um cafezinho com pessoas muito importantes na vida do Gilberto de Paula Pinheiro. Eu estou no endereço onde o Gilberto foi criado, que fica na Henrique Galúcio, entre Leopoldo Machado e Jovino de Noar. E estão ao meu lado aqui pessoas assim que tiveram uma participação muito grande na vida do nosso personagem principal desse documentário, Gilberto Pinheiro. A Nilza, que é irmã que criou o Gilberto junto com a dona Amélia, e o nome do teu pai, Nilza? Leônidas. Seu Leônidas. A Rita, que é uma sobrinha que ele considera como filha e que, inclusive, trabalhou no Tribunal de Justiça com ele. E essa figura aqui, maravilhosa, esse grande jornalista, amigo meu, mas amigo do Gilberto Pinheiro desde a infância, porque o Paulão também cresceu aqui na Henrique Galúcio. E ele fez uma revelação interessante que nós acabamos provocando. Tantos anos de amizade, ele nunca tinha entrado na residência da Nilza, ou seja, passado da porta do pátio. Hoje ele está aqui dentro da cozinha tomando café. Nilza, é um prazer muito grande a gente contar essa história maravilhosa de uma pessoa com quem você se consumiu, né? Cuidou com muito amor, com muito carinho. Como é que foi essa tua relação com o Gilberto desde da primeira vez que ele chegou nas tuas mãos? O Gilberto chegou quando nós chegamos aqui em 55, né? E aí ele nasceu dia 23 de 55. Né? De março. Não, de março. junho. De março. Dia 23 de março de 55. Aí a mamãe que cuidou dele, né? Desde que ele nasceu. A mamãe é a dona Amélia. É. Mãe Amélia foi que cuidou dele. Então, quando nós se mudamos da casa da mãe dele, onde ele nasceu, nós fomos para aqui, para Odilar do Silva. Sim. Nós morávamos lá e a mamãe deixou ele lá, né? Na casa dele. E foi embora. O pai dele não queria que levasse ele, a mamãe queria levar ele, mas o pai dele não quis deixar. Aí quando deu 8 horas da noite, o pai dele bateu na porta de casa. O pai dele, para que as pessoas... Antônio, Tem que explicar. É o pai dele, Manuel. Seu Manuel Pinheiro. E Maria José. E Maria José, que era a mãe dele, Sim. né? Então o pai dele bateu na porta de casa, papai ficou estranho, porque éramos novos lá, né? Ninguém tinha Conhecimento, nada, né? Sim. E aí papai foi abrir a porta. Quando abriu a porta, era o pai dele Com o Gilberto na mão, né? Tava chorando, aí ele deu pra mamãe, toma, esse teu filho, fica com esse teu filho que não deixa ninguém dormir. Só chorando. Aí ele foi pro quarto da mamãe e parou de chorar, Pronto. dormiu, aí ficou em casa. Tá legal. E assim, você contou uma história para mim, eu queria que você contasse para os telespectadores, que quando o Gilberto era bem pequenininho, ele começou a estudar Com 6 anos. com 6 anos, Ele foi pro jardim, né? na escola Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, que era aqui onde é o pronto-socorro um pronto- hoje, só para situar vocês. Ali funcionava a escola, a gente chamava ali também de capelinha, tinha o escotismo lá. E aí ele foi estudar lá. Foi estudar lá. Aí eu estava estudando, quando eu estudava também eu, a Ana, o Gil. A Ana, irmã dele, irmã o Gil, dele, o Gil, irmão dele também. Nós estudávamos tudo aí na Nossa Senhora de Fátima. Aí ele estava na escola. Quando dava uma certa hora, ele queria ir embora para casa dele. Ele fugia de lá da escola. Aí a irmã, que era a nossa diretora, era a irmã Santinha Rioli. Aí ela corria na minha sala e me chamava. Nisa, minha filha, corre que Gilberto já foi. Aí o Gilberto já tinha ido embora. E eu ia atrás dele, mas ele não queria voltar para casa. Não. Para a escola. Não queria voltar para a escola. De jeito nenhum, queria ir para casa dele. Aí, não, mano, eu quero ir para casa. Aí eu tinha que deixar ele lá na casa da tia Maria José, né?
Aí deixava ele lá. Quando eu saía da escola, que eu pegava ele e levava para casa. Isso era uma constante. Era quase todos os dias, até ele se acostumar. Aí depois ele se acostumou, já ficou lá, que já foi a professora Marta, a professora dele, né? E tu, Rita, tu lembra quando vocês começaram a ter esse contato com o Gilberto? Como é que foi na tua relação familiar com ele? Como irmão ou pai? Na verdade, a gente, quando éramos crianças, né? Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, é uma coisa que fica na memória da gente. Porque quando ele foi embora estudar, né? E se formou, passou a ser delegado, então já na minha fase, já meus irmãos, a Sandra e o Sandro, quando o tio chegava, que a vovó avisava, olha, lá vem o tio, vai chegar. Aí a gente ficava naquela alegria, naquela expectativa, o tio vai chegar, e a vovó já passava as informações, olha, não pode fazer barulho, que o tio não gosta de barulho, isso e aquilo. Então a gente já ficava no comportamento, né? A rotina da casa rural mudava para receber. Aí ele chegava, naquela época tinha aquelas maletinhas de avião, né? E a gente lanches. Isso, eram os lanchinhos. E aí tinha o chocolate garoto, que aqui não tinha em Macapá, né? Aí ele trazia aquelas caixas de chocolate para nós, e era uma festa, nossa. Aí ele chegava e ia acordar todos três no quarto. Titio chegou, oi, acorda, bora acordar, titio chegou. Eu lembro como se fosse hoje. E a gente teve sempre, assim, ele como um pai, né? Uma referência de um pai, puxar nossa orelha em todos os sentidos, orientações. E até hoje, né? Só que hoje a gente já tem um pouquinho, eu já tenho um pouquinho de liberdade, eu que já puxo a orelha dele. Olha, senhor, vai devagar, tal. Aí ele começa a ir. E ele me escuta, e o que é bacana disso, né? Porque eu já tenho esse contato com ele, né? Dessa formação. E mais apegada a ele é o Sandro, que sempre foi mais parceiro dele. Desde pequeno, o Sandro sempre viajou com ele para mato, por isso que o Sandro gosta de mato. E levava ele, tem ele mais como referência de um pai, foi mais apegado a ele, né, no sentido mais presente. Eu, por ser mulher, né, nem tudo eu poderia estar com eles, né. Mas assim, trabalhei com ele no Tribunal de Justiça, em 1995, na época, o tribunal era aqui na Leopoldo Machado, na antiga Credilar, e eu tinha 19 anos de idade, nua e crua, sem saber de nada. Fui aprendendo com as pessoas, me comunicando. E ele sempre foi assim um ponto de referência para nós, né? Protetor, né? Sim, com certeza. Olha só, eu estou aqui do lado dessa figura que é muito conhecida de todos vocês do Amapá, né, e do Brasil, que é o Paulo Silva. Paulo Silva é um jornalista das antigas, da velha guarda, da Rádio Difusora de Macapá, da Rádio Nacional, quando virou Rádio Nacional. Foi diretor da rádio, diretor de jornalismo, diretor-geral da Rádio Difusora. Tem uma história. Mas isso tudo é secundário diante desse momento que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para celebrar um amigo de infância do Paulo. O Isto é Amazônia vai, mas a gente volta já. Bom, nós estamos de volta aqui com o Paulo, com a Nilza e a Rita, para a gente fechar esse nosso bate-papo aqui. E no off, aqui no make-off, como falam, né? Os microfones ligados e câmera também, a Nilza estava fazendo uma revelação aqui, que a dona Amélia não deixava de fazer, que era um gosto do Gilberto, então ela adorava satisfazê-los. Aí ela fazia aqui, né, Nilza? Os doces, como é que é? Doce de maracujá, ela fazia suco de maracujá, já
fazia as caldas, né? De calda. E era para botar nas garrafas e mandar para ele, para fazer o suco lá em Belém, né? Maracujá tem uma outra fruta também. Tamarina, ela bem tirava azedinho. a A polpa. polpa e misturava com açúcar para fazer aquele bolinho assim para mandar para ele. Carne assada de panela, que ele adorava carne assada de panela, ela fazia carne de assada. panela da dona. Né? E aí ela fazia carne assada, cortava tudo em fatia, mas não botava o molho, né? Só a Só carne. a carne, que lá era que ele mandava fazer o molho para botar a carne. Aí pronta a carne daqui. Tá certo. Aqui tinha também, quando ele vinha de viagem, né, pra cá, passar as férias e tal, e a família sempre se reunia, a família Paula, o Pinheiro, tudo junto, porque a vovó fazia aquele almoço, aí vinha a tia Fátima, a tia Ana, a tia Cita, quem tivesse, todo mundo estava presente naquele almoço familiar que era sagrado. E aí tem um irmão, né? Que você não citou. O tio Gil, Gil, né? todo mundo Fisioterapeuta. junto, E aí a gente ficava aqui reunidos, a casa era cheia, a vovó fazia milagre no banquete, que todo mundo comia. E aí eu lembro muito bem dessa época. Tem uma outra coisa que ele sempre falou, Paulo, que é a luta. Ele treinava com o Osélio, Isso. né? Ele e o Gil, o nosso Cariba, carinhosamente chamado de Cariba. Isso, o Treinava seu com o Zélio que era vizinho nosso. Pois Ele é. do outro lado, né? Lá Até ele teve. Eu vou tentar falar com o Grilo, ver se eu consigo, filho dele. O Grilo que é domador de campo. Adestrador de campo. Ele Paulão. está por aí. Mas eu me lembro disso. A gente também ia lá. Mas você não botou Não. kimono, não, né? Não. Botei kimono, não. A gente dava soco e Saco. aquele saco de boxe. Isso. Mas nunca fui lutador. Era só para prática do esporte. Era só para fortalecer os braços. Mas o Gilberto não, ele botava o kimono e ia lutar, assim como o Mauro, meu irmão mais novo, que hoje é advogado, passou na OAB, graças a Deus, e ia para lá para bater birimbau. Capoeira. Capoeira. Para jogar também capoeira e fiz bater birimbau. E era isso mesmo, o seu Osélio Silva. Pois é. Então, Paulo, a gente agradece a tua presença aqui. Muito obrigado mesmo. É sempre bom falar de um grande amigo. Tá certo. Obrigado. Nilza, também para você, um abraço. Manda o recado aí pro Muito povo. obrigada também por você fazer essa reportagem, né? Homenagem para o meu irmão, que é um irmão que eu muito gosto dele mesmo. Não é um irmão, ele para mim é um filho, né? Sem Eu dúvida. adoro ele como se fosse meu filho. E que Deus dê a saúde dele, e ele fique sempre sendo esse homem que ele é até hoje. Tá legal. Rita, Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui em nossa casa, né? E essa casa aqui é uma casa de família e a gente sempre foi assim, amigos de toda a vizinhança, nunca tivemos problemas, graças a Deus, desde que eu me lembro quando era criança. Eu sempre ia à casa do Paulão quando tinha aniversário, que é a casa da tia Jandira, que é uma pessoa que foi muito importante aqui na nossa rua Henrique Galúcio, né? Eles são referência, né? Não podemos esquecer aqui da outra rua de trás, que é da Antônio Pedro de Carvalho, é a tia Lígia e o tio Fernando, né? Que o tio sempre ia visitá-los, já com a idade, fez uma homenagem a eles. Pelos 100 anos dele. Pelos 100 anos dele. Então, agradecer, né? E eu tenho muito orgulho do tio que eu tenho, do pai que eu tenho. Ele é um herói, é uma referência, é assim, a simplicidade, né? Um cara, como ele sempre diz, eu sou caboclo, né? E é esse caboclo que nos dá um orgulho imenso de termos como membro da família, como um herói, né? Porque é um cara que estudou, veio de baixo, né? Teve, naquela época, não tinha condições, tinha que estudar fora para se formar, né? Não tinha faculdade. E ele não mudou.
Porque geralmente, se você quer saber um caráter de uma pessoa, dê poder a ele. Então, ele continua a mesma pessoa, o mesmo cara, amigo. Se você precisar, pode contar com ele, pode te ajudar. E assim, eu amo como um pai, como meus irmãos também. E não deixa de ser, não é só tio, né? Porque a gente não pode dizer tio, é pai. E é aquele cara que nunca nos abandonou, que é o mais importante. Isso sempre é o cara que tá fazendo coisa errada, Rita, puxar aquela orelhinha, chamar atenção e tal, e lógico que é o bem, que é a nossa felicidade e que a gente ama. E eu fico muito feliz de você prestar essa homenagem a ele, porque todos deveriam ser homenageados, pessoas assim como ele. Porque você tem que homenagear a pessoa em vida, né? Que é o mais importante, porque às vezes a pessoa só quer prestar homenagem depois que a pessoa partiu e a gente quer dizer que o cara fez isso e aquilo. Não, você está fazendo isso agora, para ele presenciar, para ele ver, né? E é uma coisa muito bonita. Te agradeço, Roberto, por essa homenagem, ao Paulão por estar presente aqui, deixou as suas obrigações para estar aqui com nós, para tomar esse cafezinho, que faz... É a primeira vez que vem em casa, né, Paulão? Vem por Uruguai. Passar os umbrais. É verdade, é verdade. E é uma... que entrava no quintal para roubar fruta. E não deixar de também dizer que é uma família que nós amamos, é a família do Paulão, porque sempre eles foram o nosso xodó, né? E desde criança, viu todos três daqui nascer. Vamos revelar o apelido dela, Paulo. Como é que chama pra ela, pra Rita? Bitão. Bitão. Para não me chamar de Ritão. Nossa, Bitão. Bitão. Aqui em casa tem Bitão. todos três têm apelido. Tibueca, que é a Sandra, Capitão, que é o Sandro, e eu, Bitão. Legal. Eles que botaram o apelido, foram eles? Foram eles. Mas lá em casa já tinha o preto velho que chamava o Sandro de Mil Pedesado. Ó, prezado. O preto velho. Ô, Pedesado, Mil Pedesado. É verdade. É isso. E o Sandro, que meu irmão, que hoje é o que está dando o maior apoio para ele, né? Que nesse momento é o Sandro que tem toda a responsabilidade, e meu irmão é extremamente apaixonado por ele, dedicado. E se tem ele como tornou, um pai. que é uma outra pessoa que eu tenho muito orgulho, do irmão que eu tenho, por ser um homem de Deus, um homem que pensa sempre em mim, na minha irmã e na minha mãe, e nele, né, também, que é apaixonado. Ele nunca deixa nós de lado, sempre está presente em nossas vidas e o que ele puder fazer por nós. E é um cara que transmite muito orgulho. Você não pode esquecer do juramento que a dona Amélia fez. Nem ele esquece. Olha, eu quero agradecer de coração mesmo por a gente ter que encerrar essa conversa maravilhosa aqui, mas a gente vai tocar para frente, porque nós vamos atrás de outros amigos do Gilberto, que tem alguma coisa para contar para vocês sobre essa figura extraordinária, amazônida e caboclo. Ele faz questão, né? Não caboclo, caboclo. Isso, caboclo é aquele do igarapé, aquele que anda na floresta e tudo mais. Então, ele se denomina assim. E o Gilberto também tem uma grande participação na cultura do Pará, do estado do Pará. Aliás, faz parte da Academia Paraense de Letras, inclusive. Tá bom? Então, a gente vai voltar contando mais história do Gilberto de Paula Pinheiro. Muito bem, nesse almoço aqui, com a presença do Gilberto Pinheiro, na casa da irmã, um misto de irmã e de mãe, a Nilza, estamos recebendo também essa figura extraordinária, que é o Aldo do Espírito Santo. O Aldo, a gente sempre tem que fazer essa referência, porque é motivo de muito orgulho para todos nós do Amapá. O Aldo
grande craque de futebol, campeão pelo Pará, pelo Paysandu, time de suíço, do qual o Gilberto torce, mas também foi tricampeão carioca e bicampeão brasileiro pelo Fluminense. E conhece o Gilberto de muitos anos. Waldo, nós estamos fazendo uma homenagem para essa figura humana, né? Sem levar em consideração o desembargador, o juiz, não. O homem Gilberto Pinheiro. E eu queria que você deixasse aqui registrado para os telespectadores do Isto é Amazônia uma mensagem para o Gilberto, aquilo que tu sente do Gilberto, aquilo que tu pensa sobre ele como ser humano. O Gilberto Pinheiro é uma pessoa amapaense, né? Que sempre honrou com a nossa história do nosso Amapá, sempre levou o nosso Amapá para o mundo. E nós temos muito uma satisfação de ter um ser humano como esse, que ele sempre... Agora que o pessoal está falando em preservar a Amazônia, ele já falava isso há muito tempo. Então, para ver a visão que ele tinha para o nosso estado. E é uma pessoa muito simpática a todos nós do amapaense. E nós desejamos tudo de bom para ele, que ele serviu junto com o meu irmão, o Grande Bira, no Exército. Então ele tem toda essa carreira militar que ele teve lá, que foi tenente do Exército. Então eu acho que ele é uma pessoa, uma figura central do nosso estado do Amapá. Tá certo. Então, olha, tá aí o depoimento do nosso Aldo. E, de fato, o Gilberto é essa pessoa mesmo que sempre guardou pela sua própria história, a sua origem, o amor pela Amazônia. Nunca largou o interior. Ele já contou para mim, certa vez, que ele ia embora para o Flechal, para onde o pai tinha terreno. Ele ia embora para lá, ficava para lá. Gostava de mato, né? Portanto, mora numa chácara que é um verdadeiro bosque, né? Um pomar maravilhoso, com muitas árvores, muitos animais, pássaros, enfim, tudo isso ele cultiva. E a gente só tem mesmo a agradecer a essa figura maravilhosa que é o Gilberto Pinheiro pela amizade, pela simplicidade que ele tem com todos nós. Obrigado, Waldo. Obrigado você por estar homenageando esse grande cidadão e um ser humano perfeito. Pamica, rapaz. Beleza. E o Pamica. Isto é Amazônia. Estou aqui com o doutor Luciano de Assis, amigo do Gilberto Pinheiro, e nós estamos fazendo um documentário em homenagem ao Gilberto Pinheiro, a figura humana do Gilberto, o homem Gilberto, pai, amigo, irmão, colega e tal. Isso. Eu queria, sei da sua amizade, da sua relação, uma mensagem para o Gilberto. Rapaz, olha, dessa seleção que você fez, do amigo, pai, irmão, camarada, Gilberto Pinheiro é meu irmão de ordem, meu amigo de Priscas Eras, e a gente tem uma relação muito forte, não ligada ao próprio tribunal, propriamente dito, mas assim, de pessoa mesmo. Nós trabalhamos juntos na Associação dos Magistrados e ele tem uma qualidade que é muito marcante, que é esse amor pela terra dele, entendeu? Isso aí é uma coisa que merece destaque, a amizade sincera que ele tem para com os seus parceiros ali, seus amigos, seus familiares. E o Gilberto é isso, um amazônida que tem lá cunhado nas suas declarações que nós temos que cada vez mais colocar um tijolinho na nossa construção social, que é o mais bacana da vida inteira dele, ou puxar a brasa para o camarão dele. Isso que ele gosta de dizer. Exatamente. Então é isso, o desembargador Gilberto, ou Gilberto Pinheiro, nosso irmão, a mensagem que eu tenho é que ele agora, de pantufa, até escrevi isso para ele, né? De pantufa ele consiga... Estou gravando. De pantufa ele consiga aí agora colher todos os louros que ele conseguiu produzir ao longo da vida dele, né? Com seus familiares, com seus irmãos, seus filhos principalmente, que cuidam muito bem dele, e rodeado dos amigos. Inclusive, o Robertão também está aí, acompanha ele naquele programa que ele fazia do Rural, né? Isto é Amazônia. Isto é Amazônia. Nós estamos retomando. Isso, que bom, pô. E ele tinha programa de rádio e tudo, então eu acho que Gilberto Pinheiro tem muito a fazer ainda pelo Amapá. Tá? Tem muito a fazer. Programa de rádio, TV e curtir com os amigos aí essa vida boa que a gente tem aqui, segundo Zé Miguel.
Bom, nós estamos aqui com um amigo de infância do Gilberto de Paula Pinheiro, José Caxias, comunicador, famoso, de uma família tradicional, que mora aqui na Leopoldo Machado há muitos anos. Esquina aqui com Henrique Galúcio, onde o Gilberto foi criado, Caxias. Nós estamos fazendo uma homenagem ao desembargador Gilberto. Eu queria que você contasse para os nossos telespectadores do Isto é Amazônia quais são as suas experiências de vivência com o Gilberto. Olha, Roberto, primeiramente eu quero parabenizar essa sua proposta válida. E o doutor Gilberto Pinheiro, eu tive o privilégio, eu, o companheiro Paulo Silva, Dilermano, o irmão do Diléo Douglas. O Gilberto Pinheiro morava na Henrique Galúcio e eu na Leopoldo Machado esquina. Meninos, brincávamos, peteca. Ele era bom no papagaio. Ele era bom no papagaio. E o Gilberto Pinheiro, falar dele, ele é um menestrel. É um menestrel da nossa adolescência. Sempre ele conversava com a gente, orientava a gente, ele sendo adolescente. E sempre de falar que ele queria ser alguma coisa na justiça. E chegou, né? Pois é. Chegou uma pessoa expoente, Gilberto Pinheiro. Inclusive, está nas minhas orações. Eu peço para a minha padroeira Virgem de Nazaré, quando aconteceu com ele, pudesse recuperar a saúde dele. E eu fico feliz porque ele me falou que ele está se recuperando, né? Isso que é muito importante. A dona Amélia, a avó dele, sim, que criou ele, entendeu? A Nilza. A Nilza. O seu Zito, né, que você chamava, o seu Leone, exatamente, né? Seu Zito. Tu batia bola na Henrique Galúcio, lá na rua mesmo. Mas... o Paulo Silva, que é contemporâneo de vocês, falou que ele era um adolescente meio sisudo, né, que gostava muito de estudar, mas de vez em quando ele ia para a bola, né? É verdade. O Paulo Silva tem toda a razão. O Paulo Silva, a juventude do Paulo Silva, ele gostava de colecionar placar. Revista. Aquela revista Placar. Entendeu? O Paulo Silva falou a verdade mesmo. É um cara que ele se divertia com a gente, batia bola e tal. Quando eu batia lá na porta da casa dele, entendeu? Eu batia na porta lá, balançava a parede da cozinha lá, que a gente morava numa casa velha que só. Hein? São histórias, né? Então deixa o teu recado, José Caxias, para o doutor Gilberto e para todos os telespectadores de Isto é Amazônia. Doutor Gilberto, estamos na torcida pelo senhor. O senhor mora no fundo do nosso coração e a minha felicidade, o senhor serviu com a gente a adolescência. Eu fico muito feliz de participar, fazer esse meu depoimento, que a minha padroeira Virgem de Nazaré possa lhe dar saúde. Você merece, você é um homem bom, você é uma pessoa excepcional e com certeza vai vencer essa missão. É uma missão que falamos em doença. A doença, quando ela chega, mas quem tem fé em Deus vai chegar lá com certeza. Um abraço, felicidade para o senhor. O doutor Gilberto Pinheiro é uma pessoa que é fiel às suas relações de amizade. É longevo nas suas relações. Então aqui fomos buscar para gravar um amigo dileto dele, que é mais conhecido como Baiano, que é amigo dele há quantos anos?
32 anos de amizade. E aí, o baiano, ele é um baiano que é de São Paulo. O Sr. Gilberto sempre brinca com ele, né? Um baiano que é de São Paulo, que veio para cá, ficou, a família ficou toda para lá, e a idade chegou, e quem abriu os braços e acolheu o nosso baiano, essa figura, Dr. Gilberto Pinheiro. A modesta impede ele admitir isso, mas essa que é a realidade. O baiano mora aqui na chácara. Eu até brincava com o desembargador, dizia assim, o desembargador fez uma casa e colocou um idoso no meio da sala, uma piscina para os patos tomarem banho. Né? Esse é o Gilberto Pinheiro, esse que é esse cara maravilhoso, por isso que a gente o ama de verdade, o baiano, não é? A gente tem um carinho imenso por ele, porque é essa figura que nunca negou aos amigos a mão estendida. E eu é que sei disso, quando eu tive que andar de cadeira de roda, de muleta, o que ele esteve presente comigo todo dia na minha casa, né, junto da minha família, estendendo a mão para o amigo dele, Roberto Gato, com a mesma coisa que ele fez com esse cara aqui do nosso lado, que é amigo nosso, o baiano. Eu posso trabalhar o resto da minha vida e que eu não pago o que esse homem fez pra mim. Fez e está fazendo para mim, rapaz. Não tenho nem palavra para dizer. Gilberto, você também é um grande amigo, a sua dona, as crianças, né? É gente que a gente nunca vai esquecer, não? Só pra gente aqui, baiano, quantos anos? Eu, 88. 88, já tá chegando? Mas tá indo para 90. Ah, vai chegar. Com saúde, eu estava escutando você falar aí que tá, foi no médico, fez o exame, tá tudo em dia? Tá tudo certo? O Paulinho me levou lá, tirou o sangue, né? Aí, quando é hoje, ele me deu a notícia, né? Eu estava com a glicose. Olha, o dia que eu fui lá, antes que foi na sexta-feira, sábado que eu fui aí para tirar o sangue, né? Aí sexta-feira, né, chegou lá, olhou e tal, botou aquela abraçadeira aqui, né? Está com 250 e não sei o que lá, que eu não entendo nada disso. Entende Machado de Foice? O Isto é Amazônia vai, mas a gente volta já. Pois é, olha só, eu estava falando com o Dr. Gilberto, é um cara agregador, ele já nos trouxe para a cozinha para fazer um lanche aqui, né? E sempre da especialidade, leite de gado, búfala, da búfala, uma delícia. E o queijo da região aqui. Ô, Amarão, você gosta de leite de gado, mestre? Como posso comer muito? Não, nem um rolo, né? É, o queijo? Não, o queijo. Pode, come, então toma. Dona Mari, a senhora vai um pedacinho? Eu sei. Eu virei aqui já o anfitrião da casa do homem aqui. Tá certo. Tem que ser. Obrigada. Ai, Uma das coisas que eu admiro do Gilberto é que uma das coisas que eu admiro do Gilberto é que com toda a vida dele, profissional, né, um destaque maravilhoso pelo Amapá, um trabalho destacado, não só como desembargador, mas desde a época de militar, ele também é um grande historiador, é a humildade dele, né? Isso! Uma pessoa humilde, ele vai na minha casa conversar comigo, né? Eu fico assim maravilhado dele lá, bater na porta, Amarão, vamos entrar. Faz tempo, né, doutor? Isso tudo. Para conversar. Isso tudo ainda tem uma outra situação, doutor Gilberto, que é
o amor que ele tem pela natureza. Sim. Ah, isso aí. Né? Pelo meio ambiente. Olha aí. Isso daí é fantástico. Eu já presenciei umas coisas dele. Uma vez nós fomos inaugurar o TRE lá de Calçulene, e ele foi no meio do caminho, tinha uma ponte pegando fogo. Ele parou, desceu o riacho para pegar água, para poder jogar na ponte, para poder apagar a ponte, o fogo da ponte. Vou contar uma história aqui. Então, é fantástico esse lado dele. Vou dar uma história aqui. Quando eu estava andando de Gilberto, eu estava fazendo um programa com o Dr. Gilberto, na Rádio 102, Amazônia Rural, né? E eu fui para casa com ele. Falei para ele, eu tenho que tomar um banho, antes de eu ir para o senhor. Ele entrou comigo em casa, eu tomei um banho. E tu sabe quem amarrou meu sapato? Ele. Quando ele se abaixou para amarrar meu sapato, eu fiquei todo constrangido, pô. Não queria que ele fizesse aquilo para mim. Mas ele, não tem nada a ver. Foi lá, me amarrou o sapato. Porque eu tive problemas de artrose nas duas pernas, né? E eu andei de cadeira de roda. Então, de fato, esses exemplos que a gente pode dar pela amizade que a gente tem com ele e tal, são milhares e milhares de pessoas que poderiam fazer depoimentos com relação a essa figura humana extraordinária, que é o propósito desse documentário. Mostrar para o amigo de escoteiro, de escotismo, o amigo de infância, de juventude, escoteiro também, né? E o Gilberto, que está sempre falando da Amazônia, como a gente leu a crônica do Matapi, e tem outras crônicas que a gente vai colocar nesse trabalho dele, que são maravilhosas, e de um homem que sempre, não obstante, já que a gente insiste em falar das questões de preocupação social de Gilberto, ele criou o projeto Justiça Itinerante. Um projeto premiado internacionalmente, porque foi uma ideia de levar o jurisdicionário ribeirinho, que não tinha acesso, os serviços da justiça. Depois criou o projeto Pirralho, você conhece, o projeto do esporte profissional, né, também de profissionalizante, porque ensinava para o jovem, para a criança, em situação de vulnerabilidade social, um emprego, uma profissão, alguma coisa para ele ganhar um dinheiro. Cidadania. Tem o ABC do voto, né, ensinar o analfabeto a votar. Então essas preocupações que o Dr. Gilberto tem, que nós exaltamos, e a gente tem que fazer isso, porque o Dr. Gilberto é um cara reconhecido no Pará, é um cara reconhecido em São Paulo, em todos os lugares por onde ele passou, e ele destilou aí e falou da sua capacidade, da sua inteligência. Um homem que falou para o mundo sobre o direito amazônico. Então a gente tem assim, uma referência muito grande dele, e todo mundo aqui. A Mari, o Amarão, o Rômulo, o Roberto Gato, sem título de nada, né? E ele, Gilberto, não é doutor de nada, é o Gilberto Pinheiro, filho do Manel Pinheiro, né? Que é uma pessoa super português. Pois é. Então, se a gente for 1 hora de documentário, não dá para contar nem uma pontinha da história desse homem que nós nos orgulhamos e respeitamos. Aí ele estava bem triste. O que aconteceu? Pegou fogo meu bananal. Foi uma tristeza, queimou quase tudo, mas se salvaram algum. Amarão, tira um cacho de banana para ti aí. Aí eu escolhi um bem grande, que não dei quase conta de carregar, mas eu nunca tinha um cacho de banana tão grande. Como que ele é preocupado com a natureza, né? Ele não dizia assim, como é que alguém toca fogo numa roça de banana? Que maldade, né? Sobre o meu pai, o Gilberto Pinheiro, que eu posso falar é que tem pessoas que ocupam cargos importantes na vida e tem pessoas que ocupam um lugar definitivo na vida de quem as conhece. Ele sempre foi reconhecido no estado do Amapá como uma figura de destaque, construiu uma trajetória de trabalho com respeito e muito trabalho. E muitas pessoas admiram ele pela relevância que ele teve, pelo legado que ele deixou ao longo da vida. Só que para mim, ele sempre teve importância pela figura paterna que ele sempre foi. Mesmo ele tendo alcançado todo esse reconhecimento, tudo, ele nunca perdeu aquilo que eu considero uma das maiores virtudes
que alguém pode ter, que é a humildade. Ele sempre foi uma pessoa gentil, humilde, sempre tratou todo mundo com muito respeito e sem arrogância, sem necessidade de se impor. E isso é uma simplicidade muito rara, né? Comigo ele sempre foi também muito afetuoso e também um exemplo. Aquela figura que eu olhei desde criança e sempre fui observando. Hoje, ele tem 71 anos de idade, né? E teve um AVC e convive com muitas sequelas desse AVC. E por isso, muita gente talvez enxergue nele apenas as limitações que a vida trouxe. O pessoal talvez tenha esquecido de como ele foi. Mas quem realmente conhece ele sabe que a essência dele continua intacta, permanece. E a grandeza que ele sempre foi nunca desaparece, mesmo quando a voz enfraquece, né? Essa grandeza dele permanece nos gestos, na história construída, na memória afetiva que ele deixou, tanto em mim como nas pessoas que são bem próximas dele e conhecem ele. E é impossível falar dele sem falar sobre gratidão, que é isso que eu sinto por ele, bastante gratidão. Gratidão pelo pai que ele sempre foi e a forma como ele cuidou de mim, né? Sempre de maneira respeitosa, com dignidade que sempre carregou e pela humanidade que ele nunca perdeu, mesmo tendo todos os motivos para se endurecer ou ficar distante. Ele sempre foi gentil, humilde, presente, muito amoroso. E é justamente por isso que é o maior legado que alguém pode deixar, ser admirado publicamente e amado profundamente pelos seus íntimos. Ei, paizinho, tô saindo agora do trabalho e queria dedicar esse vídeo ao senhor, ao Gilberto Pinheiro, que sempre foi muito mais do que um pai pra mim. Foi um exemplo, uma referência, uma inspiração diária. Grande parte da profissional que eu me tornei como procuradora federal nasceu daquilo que eu vi dentro de casa. Então, da seriedade com o trabalho, da forma ética como o senhor sempre conduziu sua trajetória e principalmente do amor e compromisso que o senhor teve com a sua terra, né, com as pessoas do Amapá. O senhor me ensinou sem precisar de muitas palavras que conquistar o espaço exige esforço, constância, coragem, que nada vem fácil, que caráter vale muito mais do que qualquer cargo. Eu vi de perto todas as renúncias, toda a dedicação e toda a luta para construir a vida que o senhor conquistou hoje. E é impossível não carregar isso comigo em cada audiência, em cada processo, em cada desafio da minha caminhada. Tenho muito orgulho de ser sua filha e espero conseguir honrar todos os dias os valores que aprendi observando o senhor ao longo da minha vida. Essa dedicação é pro senhor e olha, paizinho, não vai chorar com isso, viu? É pra ficar feliz. Um abraço. O programa Isto é Amazônia desse sábado chegou ao seu final. Tudo que é bom dura pouco. A história desse homem maravilhoso, fantástico, que é o Gilberto Pinheiro, tem muita coisa para contar. Não caberia num só programa, não caberia em 10 programas. Se nós fôssemos falar do Gilberto, tivéssemos todas as pessoas que conviveram, que tiveram oportunidade de se relacionar como amigo, como funcionário, enfim, as mais variadas formas de relacionamentos. Mas a gente tem um limite, é 1 hora o programa. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês e dizer que a gente vai continuar a fazer o Isto é Amazônia, sob a orientação do nosso mestre, Gilberto Pinheiro, porque esse programa é uma ideia do Dr. Gilberto, patrocinada pelo nosso diretor-geral, CEO do grupo SBT, Sistema Brasileiro de Comunicação, que é o nosso José Alcolumbre, essa figura maravilhosa, né? O Zé que fundou a Federação do Comércio, o Zé que regionalizou o SESC e o SENAC, que foi o pioneiro no sindicalismo patronal do Amapá, na área comercial. É uma pessoa generosa, cedeu espaço para o Dr. Gilberto para a gente contar a nossa história. A gente precisa contar a história do Amapá para você. Tem muita coisa que a gente precisa conhecer, tá certo? Então eu agradeço a audiência de vocês e a gente vai se despedindo por aqui, mestre. Isto é Amazônia. Até o próximo sábado. E o meu coração na pedra